Terça-feira. Minha desgraça começou neste dia, quando voltei da selva amazônica. Eu havia ido ao Pico da Neblina e passei depois 4 dias na região de Maturacá, a alguns quilômetros de uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do Brasil. Adorei estar naquela região inóspita, selvagem e lotada de animais exóticos. Agora eu estava em casa, onde moro sozinho, pronto para um merecido descanso, após 15 dias de aventura. Eu dormia. No entanto, pensei que estava sonhando ao sentir que alguma coisa passeava por cima de meu rosto. Eram como uma espécie de pés, pequenos, ásperos e incômodos. Um corpo sobre o meu. Que nojo! Não acordei. Tentei afastar aquela entidade com a mão direita. Talvez eu tinha tocado em algo. O certo é que aqueles pezinhos sumiram. Quarta-feira. Um dia cheio em que dei entrevistas, malhei e voltei ao meu trabalho como publicitário. Depois, eu dormia no meu quarto suntuoso. E aí, novamente alguma coisa em meu rosto. Eram aqueles malditos e chatos pés. Seriam os mesmos pés ou não? Mas eu não conseguia acordar, não conseguia abrir meus olhos, por mais que eu tentasse. Porém, com a mão direita, consegui afastar aquela criatura e voltei a dormir com tranquilidade. Quinta-feira. Um dia comum. Trabalhei, malhei, fui ao shopping e combinei de ir com alguns amigos a um clube, para me divertir um pouco no sábado. À noite, pensei novamente naqueles malditos pés. Antes de deitar, eu havia efetuado uma busca pelo meu quarto. Não sei o que esperava encontrar. Talvez um bicho esquisito, uma espécie de inseto. Com certeza não. Como não encontrei nada, continuei com o meu sono. 2 horas depois, os malditos pezinhos apareceram. Horríveis, indecentes, nojentos. Passeavam maliciosamente sobre meu rosto. Tentei acordar, sem sucesso. O que estava acontecendo? Mais uma vez, minha mão direita agiu, livrando-me da criatura. Seria um animal? Sexta-feira. Fui picado no rosto. Doeu, como doeu, mas por alguma razão eu não pude acordar. Aqueles pezinhos, um ferrão e um ardor enorme. Minha mão direita mais uma vez afastou a criatura. Naquela noite, dormi mal. E tive pesadelos com baratas, besouros, ratos, escorpiões, centopeias e minhocas. Todos em cima de meu rosto, me devorando vivo. Aquele pesadelo era horrível. Eu gritava de dor. Sendo assim, acordei sobressaltado, pálido e em pânico. Por quê? O que estaria acontecendo comigo? Sábado. Adoeci, logo pela manhã antes de iniciar minha corrida. Começou com uma pequena febre que foi aumentando e aumentando. Eu tossia e cheguei a vomitar 2 vezes. Uma dor de cabeça enjoada, uma ferida no rosto, horripilante, aquela ferida. Desesperado, fraco e sem forças, acabei indo parar no hospital. A ferida tinha cerca de 1 centímetro de diâmetro e estava crescendo gradativamente. Domingo. Alguns amigos e colegas do trabalho me visitaram, deram-me apoio e deixaram flores e livros. Gostei das visitas. Naquela mesma noite, febre, dor de cabeça e vômitos. A ferida, aquela maldita ferida, já estava com 2 centímetros de diâmetro e ardia muito. Estou delirando, preso nesta porcaria de hospital. Meu Deus. Segunda-feira. Ainda doente, tentei dormir. A febre diminuiu, mas a ferida estava lá, cada vez maior. Ferida asquerosa, cheia de pus. E, meu Deus, como aquela porcaria era ardida. Os médicos aplicavam injeções. Eu tomava alguns comprimidos amarelos e um líquido estranho. Não contei para os médicos sobre a criatura que passeava sobre meu rosto, pois fiquei com medo deles pensarem que eu estava ficando louco. Naquela mesma noite,
Mais uma vez, aqueles malditos pezinhos em meu rosto. Mas dessa vez, mesmo sem abrir os olhos, consegui agarrar a criatura e a apertei com toda a força e ódio que eu tinha naquele momento. Lembro de ter gritado: "Morra, sua maldita!" Abri a mão e em seguida a criatura caiu no chão, em o que pareciam ser fragmentos esbagaçados. O que seria? Terça-feira. 2 amigos vieram me visitar. Ficaram horrorizados com meu estado. Mesmo assim, me deram força para lutar contra este mal misterioso. Aproveitei para fazer um pedido inusitado: caderno e caneta. Eles estranharam, mas prometeram trazer. Agradeci. Depois à noite, mais sofrimento. Febre. Minha cabeça latejava. Estou fraco. Fraco. Havia um curativo sobre meu rosto, em cima da ferida. Tentei mostrar aquela criatura para os médicos. Mas não havia nada em lugar algum daquele quarto. Nada. Como isso é possível? Eu me lembro perfeitamente de ter esmagado aquela criatura com minhas próprias mãos. Será que eu estou ficando louco? É difícil acreditar. Minha respiração. Nossa, como está difícil respirar. Até para falar estou com dificuldade. E, por mais que esteja com muito sono, não consigo dormir. Quarta-feira. Estou morrendo. Tenho diarreia. Já até vomitei sangue. Emagreci mais de 4 quilos. Meus amigos trouxeram o caderno e a caneta que pedi. E agora estou escrevendo minhas angústias. Estou relatando tudo para que sirva de alerta caso novos casos ocorram. Algo de macabro está acontecendo. E principalmente na selva amazônica, ali na região de Maturacá. Aquela área deve ser investigada. Escrevo com dificuldades. Não consegui esquecer aquela criatura se mexendo na minha mão e a forma como o matei. Mas para onde ela foi? Será que ela não teria morrido? Os médicos estão fazendo de tudo para salvar a minha vida. De tudo mesmo. Naquele mesmo dia, fui transferido para outro hospital, dessa vez especializado em doenças tropicais. Um deles me disse que a minha doença tem algo a ver com os dias em que passei na selva amazônica, porém os médicos não puderam diagnosticar precisamente de que mal fui vitimado. Estou fazendo muitos exames, de sangue, de urina, de fezes, e mesmo assim os médicos não conseguem descobrir. Quinta-feira. Muita dor de cabeça. Alguns amigos e colegas de trabalho tentaram me visitar, mas foram proibidos de entrar no meu quarto. Eu estava incomunicável. Tentei me lembrar de ter sido picado por algum inseto enquanto estava na selva, mas nada me veio à memória. A não ser aquele índio Yanomami, de 40 e poucos anos, que havia contraído uma espécie rara e mortífera de malária, numa das aldeias de Maturacá. O pobre índio estava deitado na rede, pálido, magro e soltava gritos de agonia. Acompanhei o sofrimento daquele pobre infeliz por 4 dias até vê-lo morrer. Uma morte pavorosa. Ele tinha visões de insetos, monstros e apontava para um canto da casa. Em seu dialeto, o coitado gritava muito e os familiares em desespero lhe davam chás. O médico de nossa equipe não soube o que fazer, pois não tinha remédio apropriado para aquela doença estranha. O índio morreu magro em convulsões terríveis. Custei para tirar aquela imagem da minha cabeça. E soube que outras mortes aconteceram nos últimos meses. Seria um surto? Nos perguntamos se aquela doença seria mesmo malária. E agora eu me pergunto, estarei desenvolvendo os mesmos sintomas? Será? Ainda continuo tendo pesadelos. Naquela noite, sonhei que uma terrível barata gigante e negra me picava. Aqueles olhos sinistros. Haviam muitos mosquitos por toda a parte. Mosquitos nojentos e todos me devoravam. Gritei de dor e medo. Sexta-feira. Atualizei o caderno. Os médicos viram, mas não ousaram ler o que ali estava escrito. Ótimo. Passo os dias sofrendo e escrevendo. Minha ferida estava enorme. 6 centímetros de diâmetro. Meu Deus, uma ferida terrível. O pus era visível e, quando os médicos trocavam o curativo, eu poderia ter a visão daquela horrenda ferida.
minha respiração, febre, dores pelo corpo, diarreia. Eu estava pesando pouco menos de 50 quilos. Magro, excessivamente magro. O rosto cadavérico com sulcos profundos nos olhos. Eu estava me transformando numa espécie de zumbi. Entrei em pânico. O quarto estava infestado de insetos. Vários deles andavam sobre meu rosto. Besouros, moscas, mosquitos, baratas, horripilantes, andando sobre meu rosto. Eu gritei. Sábado. Estou isolado dos demais pacientes. Os médicos ainda não descobriram que doença eu tenho. Eles se aproximam com máscaras, luvas e roupas especiais. Minhas dores estão insuportáveis. Eu passo os dias chorando, escrevendo, aguentando as dores. Lembrei de minha mãe, já falecida. Sinto muita falta dela. E pensar que ela poderia estar aqui comigo me dando forças. Onde estará a senhora, mamãe? Não tenho irmãos, não tenho esposa, filhos, ninguém. E a minha depressão sufoca meu peito. Domingo. Estou magro, parecendo um monstro. A ferida já toma quase a metade de meu rosto e o meu sofrimento só é amenizado com doses cada vez maiores de morfina. Não consigo respirar. Meu Deus, estou morrendo. As dores, eu não consigo suportá-las. Lembrei do pobre índio agonizando, pálido, magro, com visões. Os mesmos sintomas. Uma doença rara. Mas por quê? Por que eu? Eu detesto o cheiro do quarto desse hospital. Essas paredes são cruéis. A escuridão me cerca, trevas, caos, desespero. Eu não consigo mais. E continuo escrevendo ou tentando, mesmo sem forças, até que... Eu te amo, mamãe. Meu Deus, não tenho mais forças para escrever. Vou deixar o caderno em cima da mesa. Segunda-feira. A enfermeira ouviu os gritos e chamou os médicos. Ela e 2 médicos entraram no quarto às pressas e o que viram... Nos jornais, a manchete. Publicitário e alpinista morre em São Paulo. Lucas Malcolm, de 32 anos, solteiro, morreu ontem, vitimado por uma doença misteriosa. Uma mistura de malária e leishmaniose. Os médicos acreditam que tenha sido picado por vários tipos de insetos durante sua permanência na selva amazônica, onde escalou recentemente o Pico da Neblina. Os especialistas em doenças tropicais farão mais exames no cadáver para definir a doença exata que o acometeu. E não podemos deixar de registrar um fato estranho. Poucos minutos antes de sua morte, os médicos entraram no quarto após ouvirem os gritos e se depararam com uma cena bizarra. Lucas, trêmulo, apontava para o canto do quarto com os olhos arregalados, demonstrando terror extremo. Sentado na cama, afirmava que havia uma barata gigante que o picou. Logo em seguida, entrou em convulsão e morreu. Porém, não havia nenhuma barata no quarto. Os médicos acreditam que ele entrou em delírio devido ao seu estado físico. O falecido, que era órfão, não deixou filhos. Na verdade, deixou um caderno onde relatou seus momentos de sofrimento com base nas informações contidas no seu documento. A polícia irá investigar, juntamente com uma equipe de médicos, para verificar se realmente tem algo estranho acontecendo ali. E, para finalizar, ficamos com a pergunta: que segredos se escondem na selva amazônica? Teria o Lucas morrido de alguma doença nova, tão fatal quanto o vírus Ebola? Esperamos que não. E rezaremos por sua alma.